Sejam bem-vindos a mais um Pabcast, o primeiro do ano e o primeiro da nova temporada. Pois é, a gente já chegou com qual notícia? Qual notícia? Estamos grávidas! Roda a vinheta. Ai, como a gente começa esse podcast? Nossa, primeiro vamos deixar o ambiente leve, assim, faz tempo que a gente não se vê, né? Como vocês foram de Ano Novo, de Natal. Queria dizer que terão muitas novidades no canal este ano, muitas convidadas legais. E, enfim, estamos aqui para começar da melhor forma, que é contando a maior notícia das nossas vidas para vocês que torcem tanto por nós. Sim, estamos grávidas. Estamos grávidas da Antonella. A Antonella está aqui na minha barriguinha. Que já tem uma barriguinha. De quase 4 meses. É. A gente tá quase perto do quarto mês. Entrando no quarto mês, Entrando no quarto finalizando mês, o terceiro, entrando no quarto. É que hoje em dia não é mais por mês, tá, gente? É por semanas. Ah, mas eu fico confusa. Eu sempre faço conta e acabo... Daqui 5 meses a Antonella tá com a gente. Eu acho muito legal, se a gente voltar, nosso primeiro episódio da primeira temporada é a gente namora. O último é a gente casou. O primeiro da segunda, estamos grávidas. Como será que a gente vai terminar? O podcast, ele acompanha toda a nossa história. Esse podcast dura muitos anos, a gente vai fazer o primeiro ano da Antonella e por aí vai. Tomara que a gente faça mesmo. Antonella com 10 anos, a gente com ruga, acabada aqui. Gente, com 40 eu quero estar ótima. Você vai estar voando, eu Que que vou estar isso. acabada. Vai nada. Vamos contar um pouquinho para as pessoas como foi o nosso processo, porque acho importante compartilharmos. Vamos, eu acho que primeiro a gente pode começar falando sobre a maternidade, assim, né? Em Uhum. relação à escolha, porque no caso de duas mulheres, é uma escolha. Sim. Engravidar, né? Não dá pra acontecer sem querer. Opa, Adoraria. tô grávida aqui sem querer. Adoraria. É um processo longo, é um processo demorado, é desgastante emocionalmente. A gente aprendeu muito, mas eu acho que vale a gente falar um pouco de como a gente tinha essa intenção de maternidade nas nossas vidas já antes da gente se conhecer. Eu sempre quis ser mãe, essa que é a grande verdade. E uma das coisas, inclusive um dos motivos que atrasou, digamos assim, entre aspas, a minha autoaceitação foi isso. Porque na minha cabeça, quando eu era novinha, né, 10, 12, 15 anos, eu não entendia muito bem como eu poderia gostar de mulher e ser mãe ao mesmo tempo. Então isso me deixava confusa. Algumas pessoas da internet ainda acham isso. Exato. Cadê o pai da criança? Então eu ficava com isso na cabeça, assim, não, mas como que eu gosto de mulher e ao mesmo tempo eu quero ser mãe, a conta acabava não fechando. Até que, enfim, eu fui crescendo, virei adulta, me assumi, me aceitei, e entendi que era um processo super normal e super natural. Era uma escolha, né? Não dá pra ser no susto e sem querer, mas que é super viável e super possível. Assim, eu adoro criança, mas eu acho que a Lela tem uma coisa maternal nela, assim, que realmente ela tem uma magia com as crianças por onde ela passa. A gente já contou aqui no Passa Bola várias vezes que ela quase hipnotiza as crianças ali, né? Elas adoram ela. Mas eu sempre quis ser mãe cedo, assim. Eu sempre falava que até os 30 eu teria filho. Tendo um casamento, na época, obviamente, eu não namorava ainda homens, mas eu me relacionava com homens. Eu falava, tendo um marido ou não, um namorado ou não, eu vou ser mãe. Então, nem que eu seja mãe sozinha. Então, eu acho que é uma coisa que eu tinha muita certeza já que eu queria, mas que o passo da decisão, ele vem a partir do momento que você se sente segura na estrutura familiar que você tem. Então, obviamente, com tudo que a gente construiu, a nossa história, a segurança que a gente tem uma na outra, o que a gente acredita, do que a gente acredita sobre ser uma família, eu acho que isso é o mais importante pra mim, tipo, sobre criar uma criança num ambiente saudável e respeitoso. Eu acho que isso fez com que fosse muito rápido até, né? Porque, obviamente, o processo demora, mas a decisão em si, ela foi rápida. A decisão da ida ao médico pra falar, vamos ter um filho. Na verdade, a gente, contando um pouco do processo, a nossa decisão em si foi rápida, mas a nossa primeira consulta médica foi no final de 2023, que a gente foi pela primeira vez no médico, inclusive o Dr. Vini. 24. 23, Ah, não, a Vivi. gente tá em 25, é verdade. Exato. Final de 23, Nossa, é olha só. verdade. Pra gente entender como funcionava, né? Porque, beleza, a gente tem uma noção, mas nada como sentar com um médico, um profissional ou uma médica e ele explicar por A mais B quais caminhos. Existem várias possibilidades, várias maneiras. Tem banco de doador nacional, tem banco de doador internacional, tem vários tipos de estimulação hormonal, enfim. E a gente foi lá, sentou, conversou com ele. Ele explicou tudo pra gente em 2024, no começo do ano, realmente fazer a primeira consulta, entender quais seriam os estímulos que eu tomaria, enfim. Então é um processo longo. Não dá pra ter no sustinho, eu quero ser mãe amanhã. Não é assim que funciona. É um processo longo, é um processo caro. Eu acho importante a Sim. gente falar isso. Obviamente tem várias clínicas e lugares diferentes. A gente não tem um vasto conhecimento sobre isso. Mas a gente sabe dos lugares que a gente procurou
e a gente sabe de pessoas que a gente ouviu também. Que os valores, eles não mudam tanto, e a grande manchete do futebol, né? Valores assustam. É o Palmeiras quando tentar fazer contratação. Valores assustam mesmo, assim. Então, acho que quando a gente começou, a gente não imaginava que fosse ser tão caro. Essa é a verdade. A Lê talvez imaginasse um pouco mais, eu fiquei assustada quando a gente começou a olhar os valores e como as coisas funcionariam assim, né? Mas, no fim, a gente até teve essa discussão, né? De que, obviamente, não são só mulheres que vão na clínica, casais Que não conseguem que não engravidar, conseguem engravidar, mulheres, enfim, que querem ser mãe ser mãe solo. solo. Então, tipo, tem vários processos aí nesse meio todo. Também é cara a mulher que quer congelar o óvulo. Mas a gente teve muitos aprendizados. Aí, falando em relação à saúde da mulher, que eu acho legal também pra quem assiste a gente, existe uma questão da idade hormonal feminina, né? Então, uma das primeiras coisas que o Vini falou pra gente, que é o nosso médico, ele falou: você tá na idade perfeita. Ela tem 32 anos, ela faz 33 agora em 25. E ele falou, realmente começa a dificultar muito. E a mulher acha que não, assim, porque fala, não, acho que dá mais um pouco. Às vezes faz o teste de contagem de óvulo e fala, tá tudo bem, tá legal. E às vezes, assim, dos 35 pros 36 muda tudo, por Sim. exemplo. E tem mulheres que já têm menos, né, vida, aos 30, e aí quando chega nos 35. É muito particular falar, então, óbvio, sempre que a gente estiver falando aqui, a gente está falando do nosso É, processo, do meu corpo, porque é isso, no fim, eu sou uma menina jovem, ativa, e que, querendo ou não, tem uma saúde da mulher, digamos assim, muito boa, porque eu fiz, graças a Deus, o menor estímulo possível hormonal, então eu tomei a menor dosagem de hormônio possível, e mesmo assim eu tive números expressivos muito fortes, né? E tem gente que às vezes tem a nossa idade, 30, é. 32, e precisa tomar a dose mais forte hormonal e mesmo assim não consegue coletar muitos óvulos, enfim. Eu queria contar um pouquinho para vocês como funciona o processo como um todo, óbvio, o meu processo, e eu vou deixar isso sempre muito claro, né? Mas basicamente, quando a gente chega na clínica, o Vini explica pra gente que a gente precisa de um doador, né? Todo mundo precisa de um doador para ter uma fecundação, as mulheres no caso. Então, ele explicou ali pra gente que existem dois bancos de doação, o Banco Nacional e o Banco Internacional. E dentro desse banco tem várias empresas que fazem isso. A gente optou pelo Banco Internacional não porque, nossa, Estados Unidos ou Europa ou bancos internacionais, tudo que vem de fora é melhor. Não. Em qualidade, o nacional e o internacional, eles são iguais, porque você tem uma regra e uma norma para seguir um padrão ali de qualidade, né? Tem que passar por todos os testes, enfim. Exames, tudo. E aí, a única diferença é que o doador internacional, quando você descongela a amostra, vou usar um número X aqui, então, na amostra vem 100 espermatozoides. Eu descongelei, no internacional, a chance desses 100 estarem saudáveis é muito alta. No nacional, não, talvez 98, 97, perde um pouquinho ali quando descongela e congela de novo. A gente optou pelo internacional porque a Lu também quer ser mãe. E no futuro a gente vai usar a mesma amostra do nosso doador. Então a gente vai congelar e descongelar essa amostra algumas vezes. Aí a gente escolheu o doador, né? É. Quer contar um pouquinho? Eu acho que a parte de escolher o doador, ela é a mais difícil, assim, e a que leva mais tempo, porque são são muitas opções e muitos pensamentos. Obviamente, você tem acesso a absolutamente tudo da vida do doador. Então, toda a parte genética, de saúde, tudo isso é o básico que você precisa. Até porque o médico vai cruzar os seus exames com o exame do doador para saber se não tem nenhum problema genético que possa ser causado na criança e tudo mais. Mas dentro das opções que tem lá, você tem alguns doadores que você não consegue ter acesso a fotos deles adultos, e alguns outros você tem, tipo, a linha do tempo da vida deles. Então, ele bebê, ele adolescente e tal. No começo, a Ale não queria ter acesso às fotos dele adulto, porque ela achava que não precisava ver, assim. E eu, desde o primeiro dia, falei, eu acho que a gente precisa ver, porque eu quero... É muito bobo isso, né? Mas eu Sentir, falei, eu né? quero sentir energia, assim. Eu quero olhar pra cara da pessoa e falar, pô, eu acho que é uma boa pessoa, que... Eu sempre falei aqui várias vezes no podcast, né? Que eu sinto a energia das pessoas, mesmo de longe, mesmo por foto. Então, sei lá, às vezes o sorriso. Obviamente não diz nada, isso tudo é um grande achismo da minha cabeça, mas era importante pra mim. E nesse processo a gente tem que respeitar as coisas que são importantes pra gente. Então, olhar o nosso doador adulto era uma coisa que era inegociável pra mim. E ela falou, não, eu acho bom também, então vamos nessa.
E aí a gente olhou vários, a gente favoritou, a gente mostrou pras nossas amigas, e a gente ficava, gente, o que vocês acham desse? O que vocês acham daquele? Esse processo ele é muito gostoso no fim, né? Ele é um É, processo muito importante, porque é o doador que você vai escolher para ser, né, para gerar uma vida ali dentro de você e dentro da sua família. Mas é um processo gostoso. Eu resumo que é um grande iFood, né? Porque você, tipo, você tem ali um menu e você vai escolhendo. Tem desde, tipo, religião, por exemplo, é, do doador, que pra gente não mudava nada, mas eu sei que tem pessoas que a religião é super importante ali. Tem etnia, tem cor do olho, cor do cabelo, tudo que você possa imaginar. O que gosta de fazer no tempo livre. Tem coisas muito. Entre aspas, não banalizando quem se importa com essas coisas, mas são coisas superficiais e tem coisas importantes como a parte genética, a parte exato. de tipo sanguíneo e coisas dessa maneira que importa muito mais para a parte médica do que para o nosso querer, né? Tipo, eu Sim. quero que ele seja alto, eu quero que ele seja com olho azul, enfim, coisas nesse sentido. E no fim, assim, sentimentalmente, a verdade é que como você vai ter um doador que você não conhece e que no fim das contas o seu filho vai ter muito da genética dele também, essas coisas suprem. Então, assim, você poder. Eles escrevem uma carta, né? Então tem, tipo, uma foto escaneada de uma carta que ele escreveu à mão. Tem a entrevista que o pessoal do laboratório lá, do lugar que faz a. Eu falo colheita. A doação. Conversando com ele, fazendo perguntas. Então tem ele com a voz dele respondendo sobre opiniões dele sobre a vida. Tem a profissão, tem o que ele gostaria de fazer, tem sonhos. Então são coisas que, no fim do quebra-cabeça, e obviamente pra quem não tem que passar por esse processo, é um negócio que talvez pareça muito distante, mas supre. Tipo, você olha e você fala, pô, é quase como se eu conhecesse essa pessoa. E que, no fim, é importante, assim. Então, acho que quando a gente decidiu, a gente não levou tanto tempo assim, né? A Não. gente teve que esperar 60 dias pra amostra chegar no Brasil. É, Ou o, seja, é, já 2 meses de espera. A gente escolheu uma amostra que tinha o teste genético. Então, o doador optou por fazer um teste genético. Por que o teste genético é importante? Porque 99,9% da população tem alguma alteração genética. Isso não quer dizer que você tem algum problema, alguma doença. Não. A única coisa que não pode é o doador ter a mesma alteração genética que eu ou que a Lu, porque isso vai interferir a chance da nossa bebê ter uma alteração genética, porque os dois têm na mesma casinha, que eles chamam lá do cromossomo, é muito alta. Então, essa amostra vem para o Brasil e a gente faz um teste genético. Então, a gente escolhe a amostra, o doador, ela demora 60 dias para chegar, a gente faz o teste genético e o nosso teste genético também demora 60 dias para chegar. Ou seja, só aí foram 4 meses. exatamente. E nesse processo todo, a Ale tomando vários remédios e várias injeções, e passando pelo processo de preparar o corpo dela para retirada dos óvulos, para conseguir fazer a fecundação. E aí eu acho que vale falar um pouco, tirando a parte prática, né? Que a gente está explicando bem detalhadamente como funciona, até para quem tiver curiosidade de fazer um dia. Mas eu sofri bastante nesse processo. Acho que muito mais do que a Lê. Deveria ser ela, porque ela que estava tomando as injeções e passando por tudo aquilo. Mas eu sentia muita ansiedade o tempo todo, porque tudo demora extremamente. E as respostas, elas não são imediatas para nada. Você tem que esperar, o seu corpo tem que responder, você não sabe como o seu corpo vai responder. E aí você vai no médico, aí você faz o exame, aí você monitora. É exaustivo. Eu fiquei muito exausta, emocionalmente falando, nesse um ano de tentativa. Tentativa não, porque a gente conseguiu de primeira, né? Sim, foi muita sorte. Mas é isso, assim, é um processo exaustivo, porque não depende, não é igual uma dor de cabeça que você vai lá, toma um remédio, daqui 20 minutos passa. E eu falava isso pra Lu toda hora, não é um negócio que você toma e daqui 20 minutos passou ou tá pronto. Porque é isso, depende do corpo, depende do remédio que você tá tomando. Então, teve momentos que o Vini até falou: Ó, vocês vão vir aqui na quarta, mas pode ser que não seja na quarta, vocês tenham que voltar na quinta ou na É. sexta. E aconteceu. Mas eu acho que eu tava tão preparada, eu acho que eu condiciono a minha mente assim, eu tenho que cumprir um protocolo ali. Então, eu fiquei 12 dias tomando injeção. Cara, eu sei que por 12 dias eu vou estar tomando injeção para estimular o hormônio e o óvulo crescer. E a Lu ficava numa ansiedade, assim, tipo, ai, será que tá dando certo? Será que não tá? E eu, tipo, tá, a gente tá fazendo tudo o que ele É. pediu e tal. Então, realmente, é um processo exaustivo, mas eu levei muito bem nesse sentido. Eu cumpri protocolo. E pode ser que não seja para muitas pessoas, mas pra gente, pra mim, no caso, foi bastante. E aí, passado isso,
a gente pula pra fase que as coisas de fato acontecem e a gente recebe a notícia, né? Porque a É. gente, enfim, tirou os óvulos, fez a fecundação, aí a Lê prepara o corpo dela novamente pra receber esse óvulo fecundado. E de todas essas coisas, eu acho que a fundamental pra gente, pra algumas coisas da nossa segurança, é que a gente optou por fazer biópsia nos óvulos fecundados, né? Então, você quer explicar um pouco melhor? Toda fecundação, por exemplo, eu tive 9 fecundações positivas. Então, eu tenho 9 bebezinhos congelados, digamos assim. E a gente optou por testar 4 deles. Por que 4? Porque o teste ele é unitário e você paga por unidade. Então, testar os 9 sairia muito caro. Inclusive, um parênteses, todo mundo que faz inseminação tem medo de ficar grávida de gêmeos. Nossa, vou ter 2, 3 filhos. Isso A acontecia... gente tinha também, tá, gente? Isso acontecia muito antigamente, e a gente foi com essa pergunta para o Vini e ele falou: isso acontecia muito porque não existia a biópsia genética na fecundação. Então, a gente colocava mais de um óvulo fecundado, porque a chance de 2 ou 3 não irem para frente eram muito grandes e sobraria um. Só que muita gente, 2, 3 iam para frente e aí tinham gêmeos, trigêmeos, enfim. Mas, geneticamente falando, a biópsia ela é importante porque ela elimina a chance de ter alguma alteração genética ali naquela fecundação. Então, sinal de que aquela fecundação ela é geneticamente saudável. E você sabe que a fecundação que está sendo colocada ali não tem nenhuma alteração cromossômica. Mas, óbvio, a chance de você perder o bebê ou a bebê com os 3 meses ela é menor, porque o seu corpo não entende que aquela gestação não vai para frente porque é uma fecundação perfeita, mas você sempre tem o risco porque o corpo da mulher também pode reagir de uma maneira... Mas em fecundações que não são consideradas perfeitas, a chance Sim, do aborto maior. espontâneo é muito alta. Então, tanto que quando os nossos resultados saíram, que ele viu, ele falou: esse último aqui, a chance de ter um aborto espontâneo seria muito pequena. alta. O último ruim, você diz. Ah, tá, E aí, a gente já tinha vontade de ter uma menina. Uhum. A gente teve essa discussão durante um bom tempo, porque primeiro as duas queriam menino. E acho importante a gente falar isso porque era um pensamento muito machista da nossa parte. Sim. É um pensamento machista vindo de 2 mulheres feministas que trabalham com futebol e lutam dentro de um ambiente machista. Então a gente se olhou e falou: a gente é ridícula. Porque a gente achava assim: pô, vai ser melhor ter menino porque ele vai gostar de jogar futebol, Ai, menina... vai ser mais fácil de cuidar. Menina é fresca, coisa nesse sentido. E aí a gente falou: nossa, a gente tá reproduzindo falas muito problemáticas, pensando na filha que a gente vai criar. E isso foi um banho de água fria na nossa cabeça, de assim, nossa, a gente tem muito a evoluir ainda. E aí, da noite pro dia, após essa conversa, a gente falou: não, a gente quer muito uma menina, porque que foda colocar uma mulher no mundo, que incrível, a gente sabe a força que tem uma mulher. Então, a gente gostaria de ter uma menina. Eu me peguei muito surpresa quando eu vi que, sabe, eu tinha isso na minha cabeça pelo simples fato de ser machista nesse sentido. Eu falei: não acredito, tipo, isso tá, tipo, enraizado dentro de mim desde que eu sou criança. Porque desde que eu sou criança eu falo que eu quero ter um filho homem porque eu sempre tive amigo homem é mais legal, homem não dá trabalho, homem não briga. Não, e e eu falei, tipo, mano, nossa, nada a e ver. aquele pensamento, eu lembro que eu falei isso pra ela no começo, eu falei: nossa, se for menina eu vou ter que ficar comprando vestidinho e tal. Que A são gente coisas que eu comprando não roupa. uso. E aí a gente falou: cara, que problemático isso. Então, eu acho muito importante a gente abrir o nosso coração, porque, obviamente, a gente sempre traz pautas importantes e a gente critica falas e atitudes problemáticas na sociedade. Só que a gente também comete erros ainda. E a gente também tá aqui pra evoluir. Que são coisas enraizadas que a gente nem entende, nem consegue enxergar que tá dentro da gente. No nosso caso, a gente no fim deu sorte porque a gente queria a menina e a fecundação geneticamente sem nenhuma alteração, estava lá 100% e tudo mais, era de uma menina. Mas por lei, só para deixar claro que você não pode escolher qual fecundação você quer. Só quero menina. Então você fica testando ali só para colocar uma menina. Isso por lei é proibido. A gente deu sorte que a gente queria menina e viu uma menina. Então a Antonella está aqui na minha barriga. Mas só deixando claro também que se fosse um menino tá tudo certo, não seria um problema e nem nada. Teremos um menino, inclusive, espero. Pra ter um casalzinho. Bom, e é isso. A gente tava na Itália de férias com a nossa família. A gente recebeu a notícia de que a Antonella poderia ser colocada, porque os resultados chegaram, tava tudo perfeito, né? Então a gente terminou de aproveitar as nossas férias, já sabendo que na volta a gente faria tudo acontecer. E aconteceu. É muito curioso, para vocês entenderem, tem 2 momentos que você vai para a sala, não é uma sala de cirurgia, mas é uma sala de procedimento. No caso da nossa clínica. A nossa clínica tem essa sala de procedimento lá. Então, primeiro você vai para retirar os óvulos e aí você fica completamente grogue, porque você toma anestesia. É igual anestesia de quem fez colonoscopia, endoscopia. É aquela anestesia rapidinha, 10 minutinhos, só que você acorda. A Luana até me filmou, tava doidinha.
Então você não vê nada do processo. A Lu não pode entrar comigo. E o segundo momento é quando você vai fazer, vai colocar a fertilização dentro de você. E aí você fica acordada. E a Lu tava comigo. É muito louco ver. Conta um E pouquinho como você foi. assiste tudo, assim, na tela. Porque é um processo muito delicado, né? Porque são coisas, assim, microscópicas. Então você olha, assim, sendo colocado, e aí, tipo, É um caninho que num caninho puxa. transparente. E aí eles têm que ter certeza que a fecundação, né? O óvulo fecundado. Não, a Fertilização. fertilização não ficou presa dentro do caninho. É uma loucura, assim. A ciência é uma coisa perfeita, gente. Não só no nosso caso, mas no caso de tantas pessoas que querem constituir uma família e não tem essa possibilidade naturalmente. A ciência é linda, assim. Eu acho que é um processo muito emocionante. Eu chorei muitas vezes. E passando por isso, vem a pior parte, que é esperar pra ver se grudou. Então, a partir do momento que tá dentro da lei, a gente tinha que esperar e não podia fazer teste de gravidez, não podia fazer nada. Ela tinha até que ficar no primeiro dia um pouco mais quietinha ali, até a gente ter certeza que a Antonella estava de fato lá dentro. Esses 10 dias foram os 10 dias mais lentos da minha vida, porque eu sou uma pessoa muito ativa. E nesses 10 dias é assim, nada. Repouso, porque tem que colar. E é literalmente colar, né? A fecundação ela tem que grudar na parede do útero pra dar certo e a gravidez continuar. Por ter muito estímulo de hormônio, o médico fala: não faça teste de gravidez de xixi, de farmácia. Porque ele pode dar falso positivo e falso negativo. Ele deu inúmeros exemplos pra gente. Então, assim, você tem que ficar 10 dias, mano, sem sentir nada. Pensa. Porque você não sente dor, você não sente nada, sua vida tá ali rolando normalmente. É desesperador. E ao mesmo tempo, então esses 10 dias foram os mais chatos, assim, pra mim. A Luana tava subindo pelas paredes, louca. Talvez seja a mesma sensação de quando atrasa a menstruação. Pode ser. Porque é um momento ali que você fala. E E aí? E aí a gente vai pro ponto que é o dia que a gente foi fazer o exame de sangue, que é o beta, que é o exame mais, assim, assertivo de gravidez. Porque ele dá uma taxa do seu sangue, que se ela der acima de tanto, significa que você está grávida. Você tem que fazer em 2 etapas. Você faz um dia, espera 2 dias, faz de novo, essa taxa tem que dobrar ou triplicar, não vou lembrar agora. Mas assim, eu tava muito suave. Porque eu falei, eu vou lá, faço o exame de sangue, vai sair o resultado, eu mando pro médico, ele fala, yes, parabéns, vocês estão grávidas. Ou eu abro o exame e vai estar escrito lá, parabéns, mamãe. E não é assim. Tipo, veio um número. E a Luana, assim, eu fui às 6 da manhã, eu abri o laboratório, porque o exame sai no mesmo dia. Tudo que é de gravidez e processo de FIV, que é a fertilização in vitro, os laboratórios sabem que é tudo com urgência. Então, todos os exames saem no mesmo dia. Não só os hormonais, mas de ferro, urina, tudo isso. Tem uma urgência ali e você acaba passando o resultado na frente, acho que de uma outra galera. Enfim. Aí, eu não tava preocupada. Eu não fui pesquisar no Google, não fui pesquisar nada. Qual é o valor da taxa que tem que dar pra saber se eu tô grávida. E a Luana, de manhã, tipo, sei lá, meio-dia, ela falou assim: nossa, eu tô ansiosa, porque eu li no Google que a taxa tem que dar 25 mil, sei lá, a letrinha que vem Eu depois. fiquei horas pesquisando quanto tem que dar a taxa do beta para dar positivo pra gravidez, juro. Aí, beleza. E a gente tem esse vídeo, ele é muito bom, porque a gente Nossa, eu nunca vou mostrar esse vídeo. É muito bom. Ele é triste, na verdade, gente. Não, é que a gente é muito chonga, vida. Ai, tá. A gente colocou o celular pra gravar. Só que eu tava com medo de colocar o celular, porque eu falei, cara, se não der positivo, a gente vai ficar muito triste. Igual quando alguém coloca o celular pra ser convocado pra seleção brasileira, a convocação não vem. Aí fica tipo, quem da família vai levantar pra pegar o celular, sabe? Aí eu falei, beleza. E a minha mãe com a gente, tadinha. Mas ela queria muito. Aí eu fui lá, posicionei o celular. Aí ela, vamos ver, né, o exame. Aí ela abriu o exame e tal. E Aí a o gente exame é confuso, né? tem tipo, porque tem nome, aí tem um monte de coisa no exame. Só que aí tem um lugar que tem um número que é a taxa. Aí tava tipo. Não, a minha taxa tava 370. Você clica no exame, abre a taxa, 370. Aí você clica na taxa, tem a tabela. Aí tava lá, primeiro trimestre. Tipo, tem que ser menor do que 150 mil. Mas não tinha o mínimo. Não tava lá de 1 a 150 mil. Tem que ser menor que 150 mil. E aí eu falei, nossa, mas o nosso tá tão baixo, 370, acho que a gente nem tá grávida. Aí eu perguntei pra ela. E aí embaixo tava assim, não gravidez, não detectado. Tava só essa frase. E aí quando eu vi a taxa do número ali, eu falei, caralho, era pra ser 25 mil, a gente tá com 370. Tipo,
meu rosto derreteu, Aí eu virei assim, pra ó. ela, falei, quanto você falou que tinha que ser a taxa? Ela, 25 mil. Eu falei, nossa, vida, acho que a gente nem tá, porque A gente 300... fica muda no vídeo assim. Aham. Aí eu falei, nossa, e olha, lê aqui embaixo, tá lá, não gravidez, Não, indetectável. só que eu peguei, eu levantei, tipo, desliguei o celular, assim, que eu fiquei tipo, puta, que merda. Não estamos grávidas. Só que a gente foi muito burra. Só que eu tava com palpitação, assim, eu virei pra ele e falei, não, calma, liga pro Vini. Aí ela tentou ligar, o Vini não atendeu. Aí eu falei, deixa eu ler o laudo do exame, porque vem escrito, né, o resultado do exame. Aí tava lá, gravidez, positivo, em maiúsculo, assim, ó, positivo. Aí, mano, a gente ficou mó feliz. E a minha mãe, tadinha, ela tava no quarto com a gente, ela não sabia o que fazer, porque ela não sabia se ela chorava de tristeza, porque ela achava que a gente não tava grávida. Minha mãe tava mais em choque que a gente, A gente tadinha. estragou o momento. Aí o Vini ligou, e aí ele também já tinha o exame na mão, ele falou, oiê, como vocês estão? A gente bem? Ele, super bem e super grávida. Nessa hora eu quase desmaiei, porque eu falei, ele vai falar que eu tô de gêmeos. Falei, meu Deus. Eu falei, ele vai falar que é minha taxa. Porque mesmo colocando uma fecundação, você pode ter gêmeos. Aí é do seu corpo, ele divide lá e tudo mais. Enfim, isso não é descartado. Mas eu falei, nossa, imagina. Aí ele falou, a taxa tá ótima, tipo, tá bombando, vocês estão gravidíssimas. Eu falei, Vini, mas tem que ser acima de quanto? Ele, 50. Eu falei, porra, Luana, você tinha me falado que era 25 mil. Aí o Vini, 25 mil é pra quem tá não sei o quê, tipo no, sei lá, na 20º mês. Porra, mano, eu fiquei maluca. Eu falei, nossa, ufa. E aí, a partir daí, vira o processo de somos mães. Como a gente vai organizar a nossa vida agora pra receber a Antonella, né? Nossa, a gente, putz, já chorou tantas vezes, né? A gente ficou emocionada de tantas formas diferentes, porque é um milagre, né? Assim, é uma vida crescendo dentro de você. E a Alê, ela não tem sintomas de nada. Ela teve um primeiro trimestre perfeito, assim, de gabarito. A médica fala, cara, o que você tá passando, você tem que agradecer, porque, assim, que bom. A gente vai gravar um podcast falando um pouquinho mais do primeiro trimestre e das preparações, como foi o primeiro ultrassom, porque tem bastante detalhezinho a gravidez como um todo, e é muito legal conseguir compartilhar isso com vocês. Mas eu tinha muito medo de gestação, porque a gente conversa com as mães e é isso, né? Você vai chorar, vida? Ai, ela que tá emotiva durante a gestação, ela que é chorona, ela chora, eu choro também. Acontece muito isso aqui em casa. Eu queria ter uma gestação ativa, né? Porque eu sei que é difícil. Eu conversei com várias mães e muitas falaram, tipo, cara, eu não conseguia levantar da cama, eu só vomitava, ou eu isso, eu aquilo, e eu assim, tipo, caramba, será que eu vou ficar 9 meses, tipo, num caos? E eu sei que a minha gestação, ela é muito privilegiada, assim, então eu não senti absolutamente nada, até o dia de hoje, que eu tô com quase 4 meses. Eu tive uma semana de tontura, que foi pós-casamento, que a gente tava super nóia da cabeça, organizando tudo, então eu tava exausta. De resto, eu tenho que lembrar que eu tô grávida, e isso é realmente é uma bênção, assim. Sim. Até porque daí eu não deixo a Luana louca. Quer dizer, ela já tá louca, imagina se eu estivesse passando mal. Vocês acompanham a gente há bastante tempo, né? Eu sou a pessoa mais durona da relação mesmo. Mas eu acho que a maternidade como um todo tem mexido muito comigo. É muita responsabilidade você criar uma pessoa pra esse mundo. E a gente vive num mundo que é muito complexo, né? Não só com as questões de como as pessoas se posicionam hoje, com a raiva, com o ódio, com os posicionamentos políticos que de alguma forma ferem a gente porque a gente faz parte de um grupo que é odiado por governos e por países que têm posicionamentos E pelas pessoas de e pela extrema... sociedade, de uma maneira geral. Então a gente sabe que é difícil, assim, eu penso não só nas partes incríveis da maternidade, mas que a gente consiga evoluir para quando a Antonella estiver no colégio, realmente ser natural para ela falar que tem 2 mães e os amigos acharem demais e os pais dos amigos acharem demais, porque, pô, é um mundo que a gente olha e tipo, cidade inteira pegando fogo, desmatamento. Então você fala, o que vai Pessoas sobrar morrendo, no futuro para as nossas crianças, né? Sim. Então essa geração que vem, né, essas gerações mais novas que estão vindo agora, tem uma responsabilidade em cima deles, né? Falam muito disso, a geração que talvez vá conseguir virar a chave no mundo, né? Que a gente destruiu. Então eu acho que tem essa responsabilidade social, né? Que eu falo, a gente tem que criar nossa filha com uma mentalidade de querer viver em um mundo melhor também, né? Por ela e pelas pessoas que estiverem ao redor dela. Mas tem um lado muito interno, que é de... Nós queremos ter uma família boa
né, pra ela, uma estrutura boa. Não só com uma boa educação, mas que a gente consiga realmente dar uma educação boa, porque é muito complexo você criar alguém. Muito. Você ajudar a formar o caráter de uma pessoa que, assim, pro resto da sua vida, você vai dormir e acordar lembrando que você tem uma criança do seu lado. Sim. Entendeu? Talvez. Minha mãe ainda acha que eu sou uma criança, então. Não, e a sua mãe e a minha mãe falaram, aproveita para dormir, porque depois do 7º mês, não é que você não dorme mais até a bebê parar de chorar, você não dorme nunca mais na vida, tipo, tranquila, porque você tem uma filha no mundo e você vai estar sempre preocupada com ela no bom sentido, obviamente. Mas eu acho importante a gente, antes de encerrar, falar uma coisa que, assim, a gente, por passar por esse processo, assim como outros casais, ele é um processo, eu não falo mais frio, mas ele é um processo mais protocolar. Então, quando a gente foi a primeira vez no médico, a gente começou a se questionar coisas do tipo, nossa, a gente vai engravidar, será que a gente vai ser uma boa mãe? Será que a gente está pronta? Será que... Mas e a educação? Mas e isso? E a gente começa a colocar um monte de coisa na cabeça que, no fim, são preocupações que talvez quem tenha sido pego de surpresa ou, tipo, um casal hétero, né, que tá tentando e, putz, engravida, não consegue passar por isso porque, né, é muito automático ali. Então, a gente se questionou muito de várias coisas. Sim. E, no fim, a gente estava pronta. E esses questionamentos são só questionamentos que talvez existam e só mudam os porquês, mas as perguntas continuem ao longo da vida e da criação dela. Tipo, será que a gente está acertando? Será que a gente está indo bem? Será que está sendo bom para ela? E aí só o tempo vai dizer, né? É isso, gente. Eu choro pra tudo. Eu choro cada vez que eu vejo o ultrassom. A última vez a gente viu o narizinho dela. Eu queria, juro, me jogar no chão. Ah, e acho que antes de encerrar, enrolei 2 vezes aqui para encerrar, né? Mas é que a gente esqueceu de falar como a gente escolheu o nome, Antonella. Tem que ser um nome italiano, Alessandra. Eu falei, sim, senhora, senhora. Não foi bem assim. Foi assim, sim. A gente, enfim, procurou algumas Nomes opções na nossa italianos. cabeça. Foi sim, vida. Para de mentir para as pessoas. Nomes italianos de mulher. Uau. Nomes italianos de homem. Uau. E a gente foi selecionando. A gente ficou entre Antonella, Giovanna e Helena. Só que Helena na Itália, Alessandra, não tem H. Falei, no Brasil tem H, essa menina vai sofrer bullying. Qual é o seu nome? Helena. Sem H, moça. Coitada, vai ficar a vida inteira falando que a Helena dela é sem H. Aí a gente não chegou num acordo, porque eu falei que com H eu não queria. E aí a gente ficou com a Antonella, que era uma unanimidade. Sim. Tiveram outros também. Eu sugeri Chiara, ela não quis. Também, né? Não quero não uma cantora, gente. Tinham outros bons, assim. Eu gostei de Antonella porque eu vou chamar ela de Tonha. Não vai, não vai. No interior falei, ô Tonha! Vem aqui! Não vai chamar de Tonha. Totô. Totô ou Tonton. Tem gente que chama ela de Tonton. Tomara que ela goste do Tonha. Imagina, @Tonha. Para de zoar. A amiga da minha mãe é Tonha, ela é mó gente boa. Ué, a gente ama a Tonha, jogadora também. É. Mas a Antonella... Tonha. Comentem aí, vocês acham mais fofo Tonha ou Totô? Totô, Tonton. Tonton não dá. Todo mundo já Lá chama... vem a Tonton passando. Gente, todo mundo que chama Antonella, o apelido principal é Tonton. Tem Tontona. várias pessoas já chamando ela de Tonton. A Nina chama de Tonton, a Thaísa chama de Tonton. Tudo zoeira. Várias- Eu vou chamar de Tonha. Se a galera chamar de Tonton, eu vou chamar de Tonha, já tô te Mas a avisando. menina não vai saber quem ela é, vai ter um Ah. desvio de personalidade. Aí ali. ela escolhe o apelido dela. Fragmentado, cada dia ela vai achar que ela é uma pessoa Isso. diferente. Aí ela escolhe o apelido dela quando ela crescer. É isso. Vamos? Vamos! A gente tá muito feliz em compartilhar isso com vocês, porque... Desculpa a demora, inclusive, É. mas a gente queria esperar o primeiro trimestre. Talvez o vocês tenham exame desconfiado morfológico. em algum momento, não sei. Tem a galera mais safa que fica procurando quem a gente segue. Assim, se alguém viu as últimas pessoas que eu segui, os perfis, só tem coisa de maternidade, Decoração loja- do quarto. loja de brinquedo de bebê, não sei o que, não sei o que lá. Mas a gente ama compartilhar essas coisas com vocês, porque vocês fazem parte da nossa vida, então de alguma forma vocês estão sempre por perto. E eu sei que vocês vão receber a Antonella muito bem. E ela faz parte da vida de vocês agora, porque ela vai ser uma figura presente em tudo que a gente fizer. É isso, reforço confirmado para É 2025. isso, contratação. O time de do peso. Passa-Bola vai crescer, hein? A Chegou, Antonella hein? vem aí. Venha. Ambidestra, mascotinha. A gente vai fazer um bodyzinho Ai, pra vai, ela. A Totô fofa. chegou. Ô, a Toca Totô- na Totô que é gol. Nossa, ela é horrível em criar música de torcida. Toca na Totô que é gol. E aí, se ela vai ser palmeirense ou São Paulina, a gente deixa pra um outro A podcast. gente já sabe, vai ser palmeirense. Tá Tchau. bom. Beijo. Até mais, hein?